E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao Resumindo Além. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo em cima do capítulo 10, a natureza das comunicações. A gente vai falar sobre tipos de comunicações espirituais, as comunicações grosseiras, as frívolas... frívolas? Foi fogo. Acabei de acordar, não reparem. As frívolas, as sérias e também as instrutivas. As olheiras denunciam. Se você está caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um estudo espírita em cima do Livro dos Médiuns, compilado pelo Kardec. A dinâmica aqui é muito simples. Cada vídeo é um resumo de um capítulo do livro. O resumo vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês que estão assistindo. Eu te convido a ficar até o final, vai que você gosta. Se você curtir, for útil para você, para algum amigo curioso, alguém que está querendo começar a estudar o estudo espírita, ou até mesmo você que já estuda e está precisando reforçar o conhecimento, acho que eu vou conseguir te dar uma força. Deixa aquele joinha, passa para frente para a galera interessada e simbora, bora estudar. Pessoal, o que acontece? Nesse capítulo aí, ele explica que qualquer efeito que revele assim, um ato de vontade livre, né? Mesmo uma parada que seja mínima, já indica a presença de uma causa inteligente nesse efeito. Vamos pensar da seguinte forma, gente. Se uma mesa ela mexe sozinha e a gente percebe que aquele movimento não foi uma parada por acaso, mas assim, ele parece ser uma resposta a uma pergunta. Tipo assim, uma batidinha para sim, duas para não. A gente viu isso no começo do livro, né? Isso aí já é um sinal de que tem alguma coisa inteligente, né, ali por trás. É como se essa inteligência quisesse dar um oi básico, né, pra gente. E isso prova que existe assim, algo a mais além do mundo material. Claro, né, se fosse só isso, gente, seria bastante limitado, né? Que graça tem a gente conversar com alguém que só dá uns pequenos sinais, né? O assunto acaba não indo para frente. E o interesse em manter esse assunto acabaria, consequentemente, sendo pequeno, né? A coisa ela fica realmente fascinante quando essa inteligência, gente, ela cresce. Né? Cresce, entre aspas, a maneira de dizer. Ela consegue estabelecer uma conversa de verdade, né? Em vez de somente as batidinhas, ela começa a trocar ideia, responder perguntas elaboradas, né? Manter um diálogo, né? Igual uma conversa, né? Que a gente tem com um amigo nosso, com qualquer pessoa, né? A diferença entre assim, a gente receber um piscar de luz de um farol que está distante, que realmente prova que alguém está lá, né? Se tem um farol piscando é porque alguém está mexendo. E de conseguir trocar mensagens de texto, né, em tempo real com uma pessoa que está no farol é muito grande. A segunda opção, assim, ela é infinitamente mais interessante, né? E o texto diz assim que o verdadeiro valor desses fenômenos, gente, está nessa comunicação avançada, não apenas nos sinais iniciais. De acordo com o Livro dos Espíritos, assim, mais especificamente a partir da questão 100, os espíritos eles possuem assim, uma variedade tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral, principalmente no moral, né? Assim como aqui na Terra existem vários tipos de pessoas, né? Tem as pessoas boas, as pessoas sábias, né? Podem ser comparadas a professores gentis, médicos, né? Ou até mesmo artistas geniais. Tem as pessoas comuns, aquelas que são gente como a gente, tem dias bons e ruins, elas acertam e erram. E tem as pessoas mais, né? Ou as pessoas ignorantes, né? Que elas assim, elas podem ser grosseiras, mentirosas, né? Ou simplesmente não saber das coisas e dar a sua opinião do seu jeito. A explicação no Livro dos Espíritos diz que é exatamente assim do outro lado, exatamente assim no mundo espiritual, né? Os espíritos, eles são, gente, muito, muito, muito diversos. Por isso, quando alguém assim diz que se comunica com o espírito, é como se ele estivesse recebendo uma mensagem dessas pessoas do outro lado. A mensagem assim vai depender totalmente, gente, foca nisso, de quem é o espírito e do que ele está querendo se comunicar. Isso é muito importante.
Se for um espírito mais evoluído, gente, a mensagem, assim, ela vai conter sabedoria, ela vai conter bondade. Isso é certo. Se for um espírito comum, a mensagem, assim, ela pode ser simples, né? Até um pouco confusa, de fazer pensar se é o certo ou se é errado. Mas se for de um espírito atrasado, até mesmo de um espírito maldoso, gente, a mensagem, assim, ela realmente pode ser bastante enganosa, né? Contendo muito orgulho, muita bobagem, mais fácil de se identificar. Bom, resumo de uma maneira bem informal, gente, é como se assim, o além ele fosse uma grande cidade com todo tipo de gente, né? E a gente pode perceber tanto o conselho de uma pessoa sábia quanto um boato de um malandro. Isso acontece também no nosso dia a dia. A qualidade da mensagem, gente, depende de quem está falando, de quem está se comunicando com a gente. Nem todo espírito é um anjinho. Muitos deles, gente como a gente, eu mesmo já falo, gente como a gente, acertam, erram, tem dias bons, tem dias ruins, né, que ainda estão aprendendo, né, e é por isso que a doutrina espírita, ela ensina a gente a avaliar bem essas mensagens, gente, usando a razão, usando o bom senso, para saber se o que foi dito, se o que foi trago até a gente realmente faz sentido. E essas diferenças, galera, permite a gente organizar em 4 categorias os tipos de comunicação, né? Que elas são baseadas nos traços mais marcantes dos espíritos. Eu separei aqui para vocês, né? As comunicações grosseiras, galera, elas são como assim, transportando, né? Ou traduzindo para a linguagem da internet, comentários de ódio. Basicamente é isso. São os trolls. Geralmente assim, é uma parada bem de baixo nível, né? Vulgar, tentando perturbar. É o tipo de comunicação assim que a gente logo identifica como negativa. É certo. Tem as comunicações frívolas, gente, que são como se fossem as fofocas, né? Ou conversas sobre celebridades, por assim, comparando, né? Elas não são necessariamente más, mas elas são superficiais, galera. Falam assim de coisas sem muita importância, não agregam em nenhum tipo de conhecimento, né? É como se fosse um papo furado, só que espiritual. Logo em seguida a gente tem as comunicações sérias, gente. Elas podem ser comparadas a discussões mais maduras, né? São comunicações que falam sobre temas importantes, né? E também de forma bastante reflexiva, né? Mesmo que assim não sejam vindos de uma espécie de especialista, elas demonstram assim bastante bom senso e uma tentativa bem honesta de se comunicar. E também tem as comunicações instrutivas, né? Essas aí podem ser comparadas às aulas dos grandes mestres, essas aí que pra mim são são as boas, gente, né? Ou aquelas palestras realmente inspiradoras. Elas costumam trazer assim bastante conhecimento, conselhos, né? Bastante sábios e uma visão moral bastante elevada, galera. Elas são mensagens assim que realmente nos ajudam a evoluir. Tá, e por que essa classificação ela acaba sendo importante, gente? Elas ensinam pra gente a não colocar tudo no mesmo saco. Basicamente isso. A gente não deve acreditar em tudo que vem do plano espiritual, cara. E essa classificação dá alguns critérios pra gente poder avaliar a qualidade da mensagem, né? Identificar a fonte da mensagem, se o espírito é evoluído ou se ele não é, saber no que a gente presta atenção, né? Se a gente está buscando mais mensagens instrutivas, né? E o que a gente deve ignorar, que são as mensagens mais frívolas, mais grosseiras, mais ignorantes. Assim, é um sistema de discernimento muito prático que a doutrina espírita oferece pra gente. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre cada tipo de comunicação, que parece bobeira, mas é muito importante. Afinal de contas, é o que eu acabei de falar. Não dá pra gente acreditar em tudo que vem do outro lado. E é muito, muito, muito importante a gente saber identificar a fonte da mensagem, né? De quem está se comunicando com a gente. Vamos começar, pessoal, pelas comunicações grosseiras, né? Como eu acabei de falar, são as mensagens que vêm justamente dos espíritos mais atrasados, dos ruins, dos mal educados, né? É como se fossem assim, os baderneiros ou os vândalos do mundo espiritual.
Como que a gente reconhece uma comunicação dessas, galera? Elas são parecidas com que uma pessoa grosseira ou sem educação falaria, né? Elas falam besteira, assuntos vulgares, né? Piadas de mau gosto, né? E também obscenidades. Elas costumam ser bastante arrogantes também, se acham os donos da verdade, né? Aquelas pessoas que têm a necessidade de mandar nos outros, se sobrepor sobre os outros. E também são bastante maldosas, né? Falam as coisas com intenção de machucar, difamar ou até mesmo provocar medo. Isso aí é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, gente. E eles também costumam desrespeitar as coisas que são consideradas sagradas, né? Blasfemam, né? Ou zombam da fé alheia. Esse tipo de comunicação, gente, não serve para ensinar nada de bom. Ela funciona assim, como uma espécie do retrato, entre aspas, do caráter do espírito que está se comunicando, né? O conteúdo bastante vazio dessas comunicações só mostra que aquele espírito ainda está bastante atrasado e apegado às coisas ruins da matéria, né? A mensagem simplesmente ela não tem valor nenhum, gente. Ela só serve para mostrar que quem está falando é uma pessoa, ou nesse caso, um espírito de baixo nível, não presta para nada. Sobre as comunicações frívolas, gente, que vêm de espíritos maliciosos, né? Que estão ali mais por uma questão de divertimento do que por maldade necessariamente, né? Elas podem ser comparadas com, eu falei, as pessoas fofoqueiras, as fofocas, né? Ou que, assim, adoram uma zoeira, né? Uma brincadeira meio que sem noção. Eles inventam histórias, exageram, falam coisas assim só para causar confusão, né, na nossa cabeça ou puramente para poder se divertir. É o cara que gosta de zoar os outros. Eu já fui muito assim, inclusive. Assim, dá pra gente encarar como receber um boato, né, ou uma mensagem cheia de fofoca inútil. As fake news. E vamos lá, uma parada muito importante sobre esse tipo de comunicação. Gente, quem que atrai esse tipo de espírito? Isso é bastante interessante, né? Bom, as pessoas que também curtem esse mesmo tipo de papo. É simples. Água chama água, gente. Os fofoqueiros de lá atraem os fofoqueiros de cá. Então, se tu se amarra numa fofoquinha, num papo furado, meu irmão, você tá atraindo esse tipo de espírito pra perto de você. O problema tá em que, às vezes, assim, no meio desses papos, eles soltam, assim, algumas verdades que podem machucar. E também se aproveitam de quem acredita em tudo que eles estão falando, sem filtrar nada. E os espíritos sérios quanto a isso? Gente, os espíritos sérios, os mais evoluídos, eles simplesmente evitam esse tipo de ambiente de bagunça, entre aspas, né? Assim como as pessoas mais sérias, elas evitam ficar no meio de uma confusão ou de um grupo ali que só faz merda. É bem isso, gente. É a velha história do ditado de mãe. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É isso aí, cara. Se você está buscando um contato espiritual sério, você precisa criar um ambiente de respeito, gente. Precisa criar um ambiente de sinceridade. Caso contrário, só vai atrair os palhaços do outro lado. Os palhaços que não conhecem menor. Sobre as comunicações sérias, galera. No geral, assim, sempre são mensagens importantes. O nome já diz, comunicações sérias. Além deles terem duas características principais, pessoal. Bom, o assunto normalmente ele é bem pensado. São mensagens que falam sobre coisas com mais profundidade, que te fazem refletir. Não são coisas fúteis, né? E também, normalmente, elas são passadas de uma forma mais elegante. As mensagens são passadas de maneira educada, de maneira mais refinada. Qualquer mensagem que busca um objetivo útil se encaixa nessa categoria. Mas é muito bom a gente prestar atenção numa parada, gente. Muito importante isso aqui que eu vou falar. Nem toda fonte séria ela é infalível, tá? Vamos pensar nisso também. Mesmo um espírito bem intencionado, ele pode estar enganado sobre determinados assuntos e passar informação errada sem querer, né? Por isso a gente deve sempre usar o nosso senso crítico. Foca nisso, sempre usar o senso crítico. Analisar se o que está sendo dito faz sentido, gente. Se o que está sendo dito é uma parada lógica, né? E tomar muito cuidado com os enganadores. Isso aí é muito importante. Assim como também existem mensagens, gente,
falsas, que essas mensagens se disfarçam de coisas sérias. Eles usam uma linguagem bonita, né, ou assinam com nomes famosos só para poder enganar. E isso é uma armadilha muito perigosa. Por isso que é fundamental a gente sempre está usando o senso crítico para qualquer tipo de mensagem. Em suma, é para levar a sério essas mensagens, mas não aceitar assim nada sem refletir, sem pensar, usar lógica, né? E também ficar muito esperto com os golpistas que fingem ser sérios. Vamos relembrar, o mundo espiritual é basicamente um reflexo do que a gente tem aqui. Da mesma forma que existe muita gente estúpida, muita gente ignorante, existe muita gente séria e existe muita gente enganadora, muito golpista. Presta atenção. Sobre as comunicações instrutivas, galera. Como eu já falei, são aquelas que têm o objetivo de instruir, de ensinar, né? Pensar, a gente pode imaginar elas, falei, como aulas dos grandes mestres, né? São realmente lições do mundo espiritual. O objetivo principal delas é justamente ensinar, né? Alguns espíritos eles se comunicam conosco não para poder dar notícias, né? Mas para ensinar coisas importantes. Ó, ciência, moral super importante, né? O que é definido como moral, o que é certo e o que é errado. Ou até mesmo filosofias de vida. Cara, esse tipo de comunicação é fantástico, né? E a qualidade da aula depende do professor. Ou seja, a profundidade e a sabedoria desses ensinamentos, elas variam conforme o nível de evolução do espírito que está passando a mensagem para a gente. Os espíritos evoluídos, eles dão aulas mais profundas. Os menos evoluídos, nem tão profundas, mas o que não significa que não seja instrutivo. A chave, gente, é a constância. Para que esse aprendizado funcione de verdade, não adianta sim ter só uma aula. É preciso ter uma regularidade, uma continuidade, né? É como se fosse basicamente um curso. E acompanhando ao longo do tempo, gente, dá para perceber algumas mudanças, né? Dá para perceber que os espíritos sérios sempre são constantes e ajudam de verdade quem quer aprender. Os espíritos brincalhões, eles aparecem de vez em quando, né? Mas eles só fazem bagunça e logo desaparecem, gente. E também é preciso experiência para poder fazer esse julgamento, pessoal. Isso é muito importante, né? Assim como na vida real, né? Não dá pra gente confiar num estranho de cara, né? Com os espíritos, gente, é a mesmíssima coisa. Somente com o tempo, com observação constante, a gente consegue distinguir quem é bom, né? Quem é um bom professor espiritual e quem não é. É mais difícil a gente julgar os espíritos do que as pessoas, né? Então, ter experiência é uma parada realmente fundamental. Os comunicadores que eles fingem ser sábios, eles usam assim uma linguagem bonita, né? Um tom de voz sério, cheio de certeza. Só que por trás dessa fachada, galera, não tem um conhecimento real. Não existe um conhecimento real. São espíritos pretensiosos, pessoal. Ou seja, eles se acham muito importantes, mais importantes do que eles realmente são. E qual é o resultado disso? Esses ensinamentos, eles enganam por um tempo, né? Só que por si eles nos sustentam, né? A gente começa a fazer perguntas mais profundas ou acompanhar o que eles dizem por um tempo e aí a farsa cai. Por quê? Porque o conhecimento não é verdadeiro, gente. Eles se contradizem ou eles não conseguem explicar direito o que eles estão querendo passar. Isso mostra quem eles realmente são, gente. Os meios de manifestação, eles são bastante variados, né? Como os espíritos não têm um corpo físico, eles precisam usar outras maneiras para poder chamar a nossa atenção e para poder passar as mensagens que eles estão querendo. O texto diz, eu separei aqui, que eles podem se manifestar de algumas formas, gente. Principalmente sobre os sentidos, né? Eu separei os tipos de manifestação de acordo com os sentidos do nosso corpo, né? Pela visão. Eles podem aparecer como aparições, né? Vultos, que algumas pessoas conseguem ver, né? Através do toque, do tato, eles podem causar sensações físicas, né? Como assim, um toque de leve, um arrepio, né? Ou até mesmo mover alguns objetos, né?
coisas que a gente pode sentir ou ver se mexendo, né? Através da audição, eles podem produzir sons, né, com batidas, ruídos, né, passos ou até mesmo sussurros, sem que haja uma fonte normal para isso, né? E através do olfato, né, eles podem fazer com que a gente sinta cheiros específicos, como o perfume de uma flor ou algum odor familiar, simplesmente do nada. Só que, gente, né, os cheiros, eles são uma forma mais complicada de se confiar, porque muitos cheiros podem ser comuns ou até mesmo enganar a gente, né? O texto, então, ele diz que as formas de manifestação que realmente importam são aquelas que permitem uma conversa, né? Uma troca de ideia contínua, né? São os métodos espirituais que usam para poder responder nossas perguntas e ter um diálogo, né? Existem também métodos principais que eu também separei aqui. Pessoal, vamos lá. As batidas, a tipologia, não é tipologia, tipologia. O que rola na tipologia, né? O espírito ele se comunica através de um certo número de batidas, de pancadinhas, né? Para significar sim e não, ou até mesmo as letras do alfabeto. O segundo, através da fala, né? A psicofonia. Os espíritos eles falam usando a voz do médium, né? Uma pessoa que serve como canal de comunicação. A escrita, a psicografia, essa daí muita gente já ouviu falar, né? Que o espírito usa a mão dos médiums para poder reproduzir uma escrita. Essas três formas, gente, são consideradas as mais eficazes para uma comunicação. E elas vão ser explicadas mais adiante no livro. A gente vai ver cada uma delas de forma mais profunda, né? Em suma, pessoal, os espíritos eles podem dar sinais de muitas maneiras, né? Visões, sons e etc. Mas o que realmente interessa para uma comunicação, né, são as batidas, a fala e a escrita. Guarda isso, né? Que são os três métodos que se permitem um contato real e mais constante. Se você sobreviveu até aqui, fechamos o resumo do capítulo 10 do Livro dos Médiuns. Curtiu? Deu uma moral? Espero que sim, espero que o conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Se você vivenciou alguma experiência espiritual, comenta aí pra gente poder trocar uma ideia. É bastante importante pro pessoal que faz o estudo, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Preciso me alimentar, que eu acordei e vim gravar. E lembrando que fora da caridade não há salvação. Forte abraço, bons estudos, até a próxima.